Hoje a gente vai refazer o processo de um vídeo antigo aqui do canal de como desenhar rosto feminino. E eu resolvi fazer isso aqui hoje porque muita gente pergunta até hoje nos comentários, nesse vídeo específico principalmente, se dá para fazer o mesmo processo no papel também. E hoje a gente vai fazer esse mesmo processo, eu vou deixar o link no card se você ainda não viu esse vídeo, para que você fique tranquilo que dá para seguir os tutoriais no papel também. E a gente vai fazer isso aqui hoje. Os materiais que eu utilizei eu vou deixar na descrição, mas é o material básico que todo mundo tem em casa. Um papel sulfite mesmo, um papel que você tiver em casa. Um lápis 2B, geralmente eu uso 2B para esboço, mas pode ser qualquer outro lápis que você tiver aí também. E uma borracha qualquer. Então, bora começar. Antes de iniciar qualquer desenho, seja no digital ou no tradicional, como a gente vai fazer aqui, é interessante que você faça alguns exercícios para você ir soltando o traço. É igual quando você vai exercitar, a gente dá uma alongada e dá uma aquecida também antes de começar a pegar os pesos. Então no desenho é a mesma coisa, a gente dá uma aquecida nesse traço e vai soltando para que a gente comece a fazer o desenho que a gente realmente quer fazer. Provavelmente tem algum vídeo aqui no canal mostrando algum desses exercícios que a gente pode fazer, se tiver eu vou deixar aqui no card. Depois com o aquecimento feito a gente já pode começar. Eu vou tentar reproduzir aqui o mais parecido possível com o processo. Então geralmente é a estrutura primeiro e depois os detalhes. Mas a ordem, se você vai fazer o olho direito primeiro ou esquerdo, não importa muito. Então o que a gente faz aqui primeiro? Um círculo para a base do nosso desenho. Eu gosto de trabalhar com círculo, mas você pode fazer de qualquer outra forma também. Talvez, para quem está começando, fazer um círculo assim, que pareça realmente um círculo, pode ser um pouquinho complicado. Mas não preocupa porque com o tempo você vai melhorando isso. Principalmente se você pegar o hábito de fazer pelo menos 10 minutinhos antes de desenhar qualquer coisa, fazer esses exercícios como círculos, espirais, retas e por aí vai. Isso tudo vai te ajudar na hora de esboçar a você ter mais firmeza no seu traço, mais controle do que você está fazendo também. Eu vou traçar primeiro uma reta vertical, dividindo esse círculo no meio. Isso ajuda depois a gente a posicionar os elementos da melhor forma possível para não ficar muito torto. E também eu divido bem no centro desse círculo uma reta horizontal. Agora eu vou fazer algumas marcações aqui que elas não são regras. Dependendo do personagem que você for fazer, isso vai modificar também. Mas eu vou seguir aqui elas dessa forma para que eu consiga reproduzir esse desenho da melhor forma possível. Então eu divido essa metade inferior do círculo no meio e eu pego metade disso e jogo para baixo para a gente ter até onde vai o queixo. Então é só puxar uma curva que vem aqui das laterais do círculo ali, né, do início da nossa linha horizontal até o finalzinho do queixo. Para você conseguir fazer esses traços mais longos, sem ficar tanto com aqueles risquinhos, né, fazendo risquinhos até chegar no final do traço, que fica aquele desenho mais com aspecto mais peludo, é interessante que você use o braço todo, ao invés de usar só o punho e travar o punho assim na mesa. Então tenta soltar mais e fazer o movimento com o braço todo, que eu acho que vai te ajudar nisso daí. Vou fazer um círculozinho aqui para o nariz, nessa base inferior desse círculo. E acima disso vou fazer outra linha horizontal para a gente posicionar os olhos aqui. Aí essa linha vai ficar ou mais para baixo ou mais para cima, dependendo da altura dos olhos que você vai querer. E um pouquinho acima da nossa linha lá do centro, a gente faz mais uma para a altura das sobrancelhas. Eu gosto também, talvez eu não tenha feito isso no outro vídeo, mas eu gosto também de fazer tipo uma caixa nessa região dos olhos, para não ficar muito torto. Aí eu consigo fazer depois um círculo dentro dessa caixa que eu já delimitei antes, para que eu tenha uma noção melhor de onde posicionar esses olhos. E aqui o círculo é a mesma coisa, tanto um círculo maior como menor, você vai praticando no papel. E é interessante que você pratique movimentando o braço inteiro. E não tem problema se no início você fizer vários círculos como eu fiz aí, e ele ficar saindo, né? Não ficou um círculo perfeito, eu não fiz só um movimento circular e ficou aquela linha fininha e perfeita de um círculo, né? Tem vários círculos ali até eu acertar mais ou menos qual o formato geral que tem isso daqui. Porque mais pra frente a gente apaga isso com a borracha e refaz por cima, pegando só a região que interessa pra gente. Agora dá pra gente fazer a orelha, que vai ali mais ou menos da linha do topo dos olhos até a base do nariz. Como a gente já tem essas regiões marcadas, já dá pra posicionar.
E fazer o pescoço, que aí cortou um pouquinho, mas tem calma que já já eu subo o papel. Então eu tava com o celular numa posição, tava tentando gravar com o celular agora, e tava numa posição não muito confortável, eu acabei não vendo que não tava tão bem enquadrada assim. Mas logo eu subo o papel um pouquinho mais pra cima. E em cima dos olhos eu já faço ali, já marco um tracinho pra sobrancelha, só pra eu ter uma visão geral aqui no esboço de onde eu vou posicionar as coisas. Bom, agora eu já conserto as coisas e a gente vai fazer a parte de dentro dos olhos. Então, mais um círculo para a íris, que é a parte colorida do nosso olho, e outro dentro para a nossa pupila, que é a parte preta do olho. Aqui vai depender se você quer fazer esses 2 círculos ou não. Em muitos desenhos a gente tem só um desses círculos, não precisa necessariamente você marcar a pupila também. Mas nesse caso aqui, para seguir o nosso tutorial, eu vou deixar com a pupila. E eu dou um ajuste ali nas sobrancelhas, né? Já engrossando aquele traço fininho que eu fiz antes. Aqui já dá pra ver que a gente tem um probleminha ali nos olhos que a gente vai consertar depois. Mas isso não tem problema. O importante é que a gente posicione o melhor possível nessa etapa aqui, para depois a gente corrigir isso por cima. E aí eu vou fazer uma curvinha ali pra boca. Depois dessa construção aqui mais bruta, a gente vai apagar com a borracha bem de leve o suficiente para que a gente consiga enxergar a nossa estrutura e consiga também colocar os detalhes por cima sem que essa estrutura atrapalhe. Se você tiver uma borracha limpa tipos, que é aquela tipo uma massinha, vai ser mais interessante para você tirar esse excesso. Mas se não tiver, pode usar uma borracha comum mesmo e tentar tirar esse excesso aí bem de levinho. E agora por cima, a gente começa a aplicar os detalhes. Aqui, quando a gente vai deixar um traço um pouquinho mais limpo, pode ficar mais difícil para quem ainda não tem o controle do traço. Novamente, é fazer aqueles exercícios diariamente para você ir acostumando e desenvolvendo essa habilidade motora. Antes, para o rostinho, eu tinha apenas uma única curva em C para fazer esse formato, porque era só uma estrutura. Mas agora que a gente já está aplicando um pouquinho mais de detalhes, eu gosto dali na região das laterais dos olhos, deixar o traço um pouquinho mais para dentro, aí eu puxo ele um pouquinho mais para fora para fazer o formato da bochecha e sigo até o queixo. Só essa curvinha, né, que já fica mais em formato em S, agora, antes era um formato mais em C, agora está um formato mais em S, já deixa o rostinho do nosso personagem muito mais interessante. A orelha eu não fiz muita coisa, eu só segui mesmo o formato que ela já tinha, só que agora adicionando o detalhe interior da orelha. Também só sigo ali o formato do círculo que a gente já tinha, por isso que eu gosto de começar com um círculo, para fazer o formatinho do crânio da personagem. Você vai ver aí que também você não precisa acertar o traço da primeira vez que você fizer ele, né? Aos poucos você vai criando essa habilidade, mas quando você errar, apaga e refaz ele para ficar o melhor possível. Nisso de apagar e refazer, você também vai treinando essa habilidade motora com o tempo no seu próprio desenho. E o pescoço ali foi só seguir também aquela estrutura que a gente já tinha por baixo. Agora a gente entra naquela parte dos detalhes, e aqui a gente não vai só seguir por cima da estrutura que a gente já tem, como a gente fez até agora. Aqui já envolvem outros detalhes que a gente não tem ali na nossa estrutura mais blocada. Por exemplo, aqui no nariz, onde eu tinha só uma elipse, agora a gente aplica alguns detalhes dos orifícios das nossas narinas e também das laterais do nariz. Essa é uma forma simplificada de fazer isso daqui. Então ali para os orifícios do nariz a gente pode colocar tipo umas vírgulas invertidas e na parte externa, nas asinhas do nariz, dá para colocar tipo um Czinho para fazer esse formatinho. E nos olhos, que é uma parte super importante, eu costumo começar pela parte superior do olho. Então aqui nesse exemplo é basicamente uma curva mesmo que vai seguir mais ou menos o nosso formato do círculo que a gente colocou na estrutura. Só que começa aqui mais fininho e vai engrossando até o final. E nesse finalzinho, às vezes, dependendo do personagem, geralmente personagem feminino, eu acabo colocando, puxando uns cílios, tipo olho de gatinho. E uma dica aqui para que não fique as coisas muito tortas e você consiga identificar isso aqui antes de você terminar tudo e ver só no final que ficou tudo torto, é você fazer uma parte do olho primeiro e depois você já replicar essa mesma parte do outro lado também.
Na parte inferior do olho, eu fiz só uma curvinha mesmo para marcar mais de leve essa parte dos cílios inferiores do nosso olho e a parte da cor do olho e a pupila, já corrigindo aquelas falhas que eu já tinha identificado lá na nossa estrutura. E o que eu fui notando que estava ainda diferente, eu fui puxando umas retas de um olho para o outro para fazer esse alinhamento depois. Para dar um toque especial no olho, eu gosto de colocar algum sombreamento nessa parte de cima. Então, é como que uma luz estivesse vindo de cima, ela ilumina a parte inferior ali da íris, né, que é a nossa cor do olho, e na parte de cima dessa íris fica mais escurinho. Então, eu faço alguns tracinhos para ir escurecendo essa parte superior da íris, até mais ou menos ali no centro da pupila do olho dela. E para finalizar, é só seguir mais ou menos a estrutura que a gente já tinha tanto para a boca como para as sobrancelhas também. Essa é a estruturinha básica que a gente já tinha visto naquele vídeo. Eu fiz aí um cabelo mais ou menos, só para que a gente não tenha o mesmo rostinho para thumbnail depois. Deixa aquele like pra gente se você curtiu o vídeo, compartilha e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Até mais, aprendiz!